tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou advogado, trabalho na empresa RP Advocacia, que tem a matriz em Uberlândia e sede em Itumbiara, Goiás também. O assunto que nos traz hoje aqui é relativo a contratos. Todos nós formulamos ao longo das nossas vidas inúmeros contratos. Nós fazemos um contrato para financiar o veículo, nós fazemos um contrato de compra e venda de um imóvel, um contrato de financiamento do próprio imóvel, um contrato para aquisição dos mais diversos tipos de serviços, sejam médicos, dentários, contratos para aquisição de serviços educacionais, quando matriculamos nossos filhos na escola ou quando nós próprios nos matriculamos em alguma instituição de ensino. E esses contratos, via de regra, eles possuem diversas prestações que são planejadas de acordo com o seu orçamento, de acordo com o orçamento da família. E aí nós chegamos neste momento pelo qual passamos no ano passado, né, que foi o aparecimento da pandemia do Covid, tá, um divisor de águas, né, num sentido bastante negativo, bastante pejorativo. E no ano passado nós tivemos esse problema, como administrar esses diversos contratos, o contrato de aluguel, o contrato de fornecimento de energia, o contrato de fornecimento de água, o contrato de fornecimento de serviço de telefonia e internet e vários outros, com a impossibilidade de exercer as atividades profissionais em sua integralidade e, via de consequência, com a redução e, em alguns casos, até com a extinção da renda que estava prevista a pagar esses contratos. Acreditava-se que este seria o ano em que nós não enfrentaríamos os efeitos da pandemia de maneira tão intensa, de maneira tão avassaladora. E, ao contrário do que se esperava, este ano a pandemia do Covid ela mostrou uma face piorada, né? Nós temos aí um fechamento do comércio em praticamente todos os estados da federação, uma limitação mesmo das atividades comerciais que podem funcionar de horário, uma limitação de coisas que podem ser vendidas ou não, né? E tudo isso em atenção à saúde, atenção a medidas sanitárias. O objetivo aqui não é criticar as medidas, algumas nós concordamos, outras nós não concordamos, mas não é o objetivo dessa fala nossa agora. E nós temos aí agora um novo surto de Covid, né? Uma mutação do vírus. Parece-me que as mortes estão acontecendo de maneira mais intensa, pessoas próximas estão falecendo com essa doença. E isso exigiu que nós nos debruçássemos de novo sobre um problema que se acreditou que pertenceria apenas ao passado, pertenceria ao ano de 2020. Como manter esses contratos? Como executar essas prestações? Como impedir que o sistema econômico entre em colapso pela inexecução generalizada dos contratos? A primeira alternativa, isso eu digo não apenas em matéria de contratos, mas a primeira alternativa é negociar. Sente-se com o seu fornecedor, sente-se com o seu locador, com a instituição de ensino ao qual você, ou seus filhos, ou seus familiares são vinculados. Ou seja, sente-se com todos aqueles com os quais você possui compromissos, contratos, e aceite também reuniões nas situações em que você não seja o devedor, você seja o credor, para ajustar essas prestações a esse momento difícil. E esse ajuste pode ser de diversas formas. Você pode ter um ajuste consistente na suspensão temporária de algumas parcelas, que poderiam ser jogadas para o final do contrato, na suspensão temporária de parcelas, que poderiam ser jogadas para um momento que não é necessariamente o final do contrato. Você pode pegar algumas parcelas que vão vencer agora e diluí-las no saldo devedor e refazer o cálculo do saldo devedor. Tá? Então existem várias maneiras de se negociar, várias maneiras de se manter os contratos, se manter as relações mercantis, as relações comerciais, as relações profissionais em pleno funcionamento. É necessário compreensão.
É necessário uma certa sensibilidade, uma certa experiência de vida para se entender que neste momento, talvez a palavra seja correta, seja solidariedade, neste momento nós temos que entender que todos passam por dificuldades. E aqueles que têm aí uma musculatura financeira maior, aqueles que têm condições de criar situações diferenciadas, nós aconselhamos, nós pedimos, nós exortamos que o façam. Porque o que se preserva não é só aquele contrato, o que se preserva é muitas vezes a manutenção de serviços, a manutenção de situações que são essenciais na vida das pessoas. Essa semana, conversando com alguns clientes, pessoas físicas e até mesmo com alguns empresários, nós notamos aí a dificuldade que alguns tiveram de negociar. Tem bancos que, sinceramente, fecharam as portas para negociação, né? Tem empresas que fecharam as portas para negociação e estão mantendo as cobranças de maneira regular, com suspensão dos serviços, tal como a lei efetivamente prevê, né? Olha, não é uma receita generalizada. Deve-se analisar caso a caso, deve-se analisar acima de tudo se a dívida realmente nasceu em razão dessa situação de pandemia, né? Se a sua queda de renda, se a sua queda de receita, se a sua impossibilidade de fazer os pagamentos, ela veio dessa queda, dessa pandemia, desse momento único e espero breve, né? Espero que seja breve agora, da história do Brasil e da história dos povos. Então temos que saber isso aí primeiro. Mas é possível buscar o judiciário, é possível pleitear uma revisão de contrato baseada na teoria da imprevisão. Tá? Essa teoria da imprevisão encontra suporte tanto no Código Civil brasileiro, né, quanto no Código de Defesa do Consumidor. Tem situações que vão estar regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Você tem a situação do consumidor e a situação do fornecedor, ou seja, aquela, grosso modo, aquela relação cliente-empresa, via de regra, né? E você tem situações que não vão estar regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Pequenas empresas, por exemplo, comprando de distribuidores de peça, de distribuidores de piso, loja de material de construção, por exemplo, são relações que não vão estar regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. No entanto, podem surgir situações imprevisíveis. Não é certo. Vão haver discussões. Vai ser levantada a questão de se saber, a título exemplificativo, se realmente um novo surto do Covid poderia ou não ser esperado. Vai ser levantada a questão de se saber, né, se efetivamente, diante de tudo que aconteceu no ano passado, a situação desse ano, de fato, é uma situação imprevisível. Talvez alguns juízes decidam em sentido positivo, outros juízes decidam em sentido negativo, mas diante da impossibilidade de negociar, e ressalto, somente diante da impossibilidade de se conseguir uma negociação que atenda os interesses do devedor e atenda os interesses do credor, é ter o direito de buscar o Poder Judiciário. É ter o direito de levar essa questão lá para ser resolvida. O acesso ao judiciário ele é amplo, ele é irrestrito. Deve ser a última medida. Não faça contratos, não tome decisões sem conversar com seu advogado, o advogado da sua confiança. Nesse momento crítico, decisões equivocadas podem custar a sobrevivência financeira da sua família e a sobrevivência financeira do seu negócio. Converse com um profissional da tua confiança. Seu contador, o seu advogado. O contador vai te ajudar a fazer a análise financeira, melhor do que qualquer um, e o advogado vai te ajudar ali, diante daquela análise financeira, a ajustar os seus contratos de maneira tal que você possa preservar o seu negócio, preservar os serviços essenciais que a tua família precisa. É um momento em que todos nós devemos nos unir para atravessar essa situação difícil. Cada qual oferecendo aquilo que possui. No caso do advogado, nenhum outro profissional é tão indicado quanto ele para te fornecer as informações necessárias para que você possa negociar os seus contratos, para que você possa trabalhar com os seus contratos de maneira correta, de maneira a se resguardar de futuros prejuízos. E mais, muito importante,
fazer uma projeção do impacto dessa pandemia aí no teu caixa, fazer uma projeção do impacto dessa pandemia aí na tua vida, nas tuas finanças, fazer essa projeção e entender qual é o fôlego, né? Qual é o prazo necessário que você efetivamente precisa. Não adianta você ir lá, de repente, suspender uma, duas parcelas, né? E o impacto disso que vem desde o ano passado, na verdade, exigir de você aí uma atuação alguns meses adiante, em termos de suspensão de parcelas e tudo mais. Fica a dica, fica o recado, né? Se inscreva aí no nosso canal, no YouTube, Rodrigo Silva. Todos os dias nós vamos estar postando material ligado ao direito, ligado à economia, ligado a finanças, as principais decisões do governo e sempre dicas para poder resolver os problemas do dia a dia. Né? Informação de qualidade, informação gratuita, né? Que você vai receber aí. Basta assistir os vídeos, tá? Não tem custo nenhum, não tem venda de curso, não tem nada aqui. Né? Não vou te remeter para um lugar depois para vender algum curso, vender alguma coisa. O material é 100% gratuito. Material de interesse para a comunidade jurídica, mas também material de interesse para todo mundo. Nesse momento difícil, nesse momento que todos estamos passando aí por dificuldades e muitos que além de passarem por dificuldades, estão passando por uma dor imensurável que é a perca dos seus entes queridos. Tá? Fica a nossa solidariedade e a nossa disponibilidade para poder esclarecer qualquer dúvida sobre esse problema que é a manutenção dos contratos. Esse problema que deve estar tirando o sono de todo mundo.